Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto que está aparecendo em muitos lugares e muita gente está me pedindo para falar. Então, os meus alunos, os meus clientes sempre vêm perguntando, e então vamos fazer uma live e esclarecer isso. Afinal, o que é o comportamento de rebanho e quais os prejuízos que ele pode nos trazer? É tido como comportamento de rebanho, a definição de comportamento de rebanho é quando o ser humano ele age de acordo com o que age o grupo dele, independente de estar certo ou não, né? Então ele vai sendo levado pelaquele grupo, assim como um rebanho é comandado e levado pelo seu pastor e as ovelhas não questionam. O homem, infelizmente, também tem esse comportamento de não questionar as suas atitudes e agir em razão do outro. O conceito de rebanho, ele faz uma metáfora ao comportamento dos animais e ele tem como finalidade inicial a proteção do grupo. Então, se um animal que está num rebanho, ele percebe que esse grupo está em risco, o que ele faz? Ele entra em sinal de alerta e de defesa, obviamente, de si e do grupo, e corre. Então, o primeiro lugar aberto que ele vê, ele sai em disparada. E, consequentemente, e por hábito, o restante do grupo faz a mesma coisa. E aí a gente conhece aquele termo estouro da manada, que só traz destruição. E o comportamento de rebanho é justamente isso, traz destruição, tanto para o grupo quanto para a pessoa que age dessa maneira. Uma das características da pessoa que age dessa maneira é uma ausência de raciocínio próprio assertivo. Ela sempre se deixa colocar as responsabilidades no outro. Então, um exemplo comum disso é a política. O brasileiro ele não tem o hábito de estudar, de se envolver corretamente na questão política brasileira. E quando chega na época de eleição, é muito comum que ele pergunte para alguém: em quem você vai votar? E por confiança nessa pessoa, ele vota também. Muitas vezes ele não conhece o candidato, muitas vezes ele viu alguma coisa sobre esse candidato, ou até, muitas vezes ele se convence pela fala desse candidato, justamente porque ele não estuda, ele não acompanha a carreira política, ele não acompanha a carreira socioeconômica do país, do estado, do município, e aí ele acredita naquilo que é conveniente para ele, independente de ser verdade. Isso ocorre também na nossa família, no nosso grupo de amigos, na nossa empresa, tá? Então, se nós não temos uma capacidade muito desenvolvida de pensar, de analisar, de raciocinar, concluir e decidir a partir disso, nós estamos sim sujeitos a termos o comportamento de rebanho, que é de sempre nos deixar levar pela opinião dos outros, mesmo quando nós não admitimos isso, o que é mais comum. O comportamento de rebanho, ele também é visto, para vocês entenderem melhor, na moda, né? Basta que um influenciador de moda vá para a mídia e diga: a moda da próxima estação é a cor cenoura e seus tons. Nós vamos ver na próxima estação todo mundo vestindo cenoura, todo mundo vestindo o vestido da moda, a calça da moda, a blusa, a cor da moda. E isso a gente também faz com a decoração da nossa casa, com a compra do nosso imóvel, com a cor que nós pintamos nossas paredes. Então, nós vamos por tendências de influenciadores e não por aquilo que nós realmente sabemos de melhor para nós. Eu vejo muito isso aqui no consultório, nos atendimentos, o quanto as pessoas tomam decisões baseadas na decisão e opinião dos outros. Isso também pode ocorrer por questões de criação familiar. Às vezes o pai e a mãe podem ser muito incisivos,
deem muita ordem, e esse filho deixa de pensar por si, ele perde o direito de pensar e refletir por si diante das atitudes e acaba fazendo aquilo que o pai e a mãe mandam, ordenam, determinam. E isso, num determinado momento da vida, pode trazer prejuízos, porque se ele não foi ensinado e ele não aprendeu a fazer escolhas, ele vai sempre colocar essa escolha, essa decisão dele na mão de outra pessoa. Ou ainda, ele toma as decisões e não se responsabiliza por elas. Então, isso é o que nós chamamos de comportamento de rebanho, que, em resumo, é falta de autonomia, falta de conhecer sobre um assunto. Inclusive tem aí nos grandes livros que falam sobre o tema, nos livros de filosofia, de sociologia, é muito comum que nós encontremos o seguinte exemplo. Nós saímos para almoçar com a nossa família e fomos aleatoriamente procurar por algum bom restaurante. Paramos o nosso carro, descemos, olhamos e vemos que tem 2 restaurantes, um ao lado do outro. Num tem mais gente, no outro tem menos pessoas ali. O que nós fazemos imediatamente? O que pensamos? Vamos naquele que tem mais gente. Se tem mais gente é porque ele é melhor. Quando na verdade não é. Tá? E nós temos um outro princípio deste mesmo exemplo que diz assim: havia 2 restaurantes, ambos vazios na hora do almoço. Uma pessoa, procurando por um lugar para comer, olhou para os 2 vazios, tirou no cara e coroa e entrou no da esquerda. Em seguida, outro grupo que passava também procurando um lugar para almoçar, viu que um restaurante estava totalmente vazio e o outro tinha uma pessoa, e optaram por ir onde estava essa uma pessoa. Um grupo seguinte chegou, olhou para os 2 mesmos restaurantes, viu que um estava vazio e o outro havia 2 grupos, e optou por ir onde estava o outro grupo. E assim nós fazemos cotidianamente. Isto é, nós vamos sempre naquilo que nos parece mais seguro, mais confortável, independente de sabermos se realmente aquilo terá o resultado que nós queremos. Essa metáfora, né, esse exemplo que eu dei, também nos conta que o restaurante que estava vazio, ele era muito melhor, tanto em qualidade dos alimentos quanto em preço. Mas não havendo uma avaliação, uma verificação, todo mundo entrou no outro por cópia, né? É muito comum que o ser humano copie o que o outro faça, por admiração, por confiança. Então, quando nós temos que tomar uma decisão e a tomamos em cima da opinião de outra pessoa, isso gera uma zona de conforto, isso gera um hábito e isso gera também uma preguiça mental. Para que eu vou pensar? Para que eu vou refletir? Para que eu vou pesquisar? Se eu posso perguntar para a Érica vai me dar uma resposta. Eu gosto da Érica, eu confio na Érica e eu vou fazer o que a Érica me disse. E caso dê errado, eu ainda tenho a proteção de dizer: foi culpa da Érica, eu fiz porque a Érica me falou. Então, a questão do comportamento de rebanho, agora para finalizar, é justamente formada por um grupo de pessoas que não tem condições de decidir por si. Ou porque está confortável na decisão de não decidir, ou porque não tem competência para essa decisão, tá? E assim vai sendo levado pela opinião dos outros. Isso ocorre muito comumente nas religiões. Então, o que o padre, o pastor, o bispo, o arcebispo, seja lá o papa, dizem, vira uma verdade para essa pessoa e ela não questiona. O que o chefe diz, o funcionário não questiona. Ele mandou fazer porque deve estar certo.
E assim nós vamos deixando de ter um pensamento mais adequado, um pensamento mais arraigado conosco mesmos. Outra coisa muito importante nessa questão, para não pertencer a esse rebanho ou a essa manada, é a nossa capacidade individual de aprender, de buscar informações e fontes corretas de informações. É muito comum a pessoa dizer: ah, eu vi no jornal, eu vi no noticiário, eu vi na internet, eu vi no Google. Né? A gente joga essa culpa para o outro ou para alguma instituição, quando na verdade nós estamos deixando de exercermos a nossa função fundamental como humano, de conhecer, de buscar o conhecimento em sua fonte. Então, se eu quero, por exemplo, fazer uma torta de maçã e a única coisa que eu sei é que vai maçã, eu tenho que buscar uma informação correta e na fonte. Então, onde eu vou? Eu vou em livros de receita, eu vou em sites conceituados de receita, né? Ou eu pergunto para alguém que já fez. E eu faço, fica muito bom. E aí, a segunda vez que eu vou fazer, eu já não preciso mais dessas fontes ou dessas pessoas. Eu já sou capaz de fazer o meu bolo de maçã, porque aprendi por recursos próprios. E aí eu decido que eu quero fazer um bolo de maçã com canela. Como eu já tenho conhecimento de toda a prática de fazer o bolo, eu já sei que é só adicionar um pouco de canela e eu vou ter então um bolo de canela com maçã. Eu já não preciso mais recorrer aos outros ou à opinião dos outros. Isso também vale para tudo que fazemos na nossa vida. Óbvio que discutir, né, as nossas dúvidas, as nossas opiniões com os nossos pares é muito importante, é muito enriquecedor, né, com o nosso terapeuta principalmente, mas nós temos que aprender sempre a ouvir a opinião dos outros, mas a decidir pela nossa opinião. Então não é porque os outros dizem que eu tenho que fazer ou que faz bem para a minha vida. Outra característica comum nas pessoas que têm o comportamento de rebanho é a ausência de alegria. Elas podem até ser divertidas, podem até contar piadas, podem parecer alegres, mas a pessoa que traz em si muitas dúvidas e a incapacidade de decidir acertadamente, ela não tem a alegria dentro de si verdadeiramente, tá? Então fica essa dica também. Buscar pela alegria também é um fator de desenvolvimento. O que eu gosto, o que me faz bem, realmente me faz bem? Né? Então, voltam aquelas questões. O almoço de domingo na casa da mãe ou na casa da sogra ou na casa da avó, que já é uma tradição familiar. Isso realmente precisa ser reproduzido? Ou todo domingo eu me comporto como uma ovelha daquele rebanho que segue esse grupo e não questiona? Esse domingo eu não estou com vontade, eu trabalhei muito durante a semana, eu quero ficar em casa, quero assistir a um vídeo, quero ler um livro. Ai, mas se eu não for, todo mundo vai falar que eu não fui, que só eu que não fui, que eu quebrei a tradição da família. E aí eu tenho medo de ser eu mesma, eu tenho medo de colocar a minha decisão e até os meus argumentos para que eu não vá e vou, né? Aí eu volto a falar até que foi bom, né? Ou ainda eu volto a falar, eu não devia ter ido, mas eu nunca tomo a decisão de não ir. Ou eu estou naquele emprego que me explora, o meu líder é uma pessoa abusiva, ele é agressivo, ele exige demais de toda a equipe só porque ele é um homem com ego exacerbado, e eu tô ali 15 anos nessa mesma empresa, reclamando da mesma empresa, reclamando do meu chefe, me fazendo de coitado, mas é preciso trabalhar. Sim, é preciso trabalhar, mas você não precisa trabalhar neste lugar que te faz mal. Isso é comportamento de rebanho, né? Quando você segue um padrão social inadequado, mas que todo mundo faz, porque isso é uma conveniência social. Inserir em você informações inverídicas
mas que de tanto serem repassadas, a sociedade toma como verdade. E aí acaba aceitando e acatando isso como verdade. Né? Eu ouço muito aqui, você conhece alguém que está feliz no seu emprego? Conheço, gente, conheço muita gente, tá? E são pessoas que tiveram a capacidade de buscar, de sair da zona de conforto. Muitos tiveram que ouvir dos pais, da esposa ou do marido, falar, você vai parar de trabalhar, vai fazer o quê? Você tá rico? Não, é melhor aí você nesse emprego do que você sem trabalhar, querido, né? Óbvio, gente, que ninguém vai chegar hoje só porque a Érica falou, não vai ter esse comportamento de rebanho, e não vai chegar na empresa amanhã e falar, não gosto daqui, tô indo embora. Mas vai fazer o quê? Aquilo que o conhecimento proporciona. Vai fazer uma pesquisa das empresas da sua área, quem está contratando, quem não está. Vai dar prioridade para enviar os currículos para quem está contratando e em seguida para quem não está. Vai planejando. Veja quanto tempo você pode ficar sem trabalhar, se você tem uma poupança, se você tem um rendimento extra, se você tem uma aplicação que te permita. E aí, quando aparecer o emprego, você vai, tá? Isso é um comportamento individualizado de busca da felicidade pessoal, da alegria pessoal, da realização pessoal, né? Quantas pessoas, por exemplo, nós conhecemos, quantas famílias que seguem a tradição familiar de uma profissão? Todo mundo era médico, todo mundo era advogado, todo mundo era engenheiro, todo mundo era babá, todo mundo era pedreiro, todo mundo era. E não era bem, aí eu penso assim, não era bem o que eu queria, mas né, todo mundo da minha família era e eu fui ensinado a ser também. Quando na verdade o seu querer profissional ou a sua missão profissional não era essa. E você está ali fazendo algo que não te conforta muito, certo? Isso é pensamento de rebanho. Outra questão, nós vamos ter outros vídeos e falando depois mais, aprofundando mais sobre o comportamento de rebanho, mas é muito importante que você já comece a refletir. O que eu sou hoje? Eu sou por decisões minhas ou eu fui seguindo o rebanho social, o rebanho familiar, o rebanho dos meus amigos, o rebanho das profissões que eu fui encontrando? Eu busquei as minhas decisões ou eu aceitei as decisões que outros tomaram por mim? Então isso é muito importante que você reflita e que você já venha mais animado, com a sua estima mais elevada para o próximo vídeo na próxima semana. E nós vamos então trabalhando essa questão de comportamento de rebanho, comportamento individualizado e comportamento realizador, tá bom? E é isso então. Agradeço a sua presença e até a semana que vem.